TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Raquel Guerra e começa agora o programa Materna. Programa de estreia, sempre bate aquele nervosismo, um friozinho na barriga, mas é muito bom estar de volta para falar sobre o universo da maternidade. No programa de hoje, nós falaremos sobre o uso das chupetas. Afinal, vilã ou mocinha? Os defensores dizem que a chupeta calma e dá aquela tranquilidade para a criança para que a gente possa ter aqueles minutinhos de paz. Já aos contrários ao uso da chupeta, dizem que pode atrapalhar na amamentação e até mesmo na dentição das crianças. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós receberemos a doutora Meriellen Barbosa, odontopediatra, que vai bater um papo com a gente e vai explicar de uma vez por todas sobre o uso das chupetas. Bom, a Páscoa está chegando e o programa Materna conseguiu uma parceria incrível com a Cestaria e nós efetuaremos um sorteio de uma cesta de Páscoa lá no Instagram do programa. Eu vou dar todos os detalhes para vocês no decorrer do programa. Fiquem conosco, o programa está incrível, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa. Farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Estamos de volta e eu recebo com muito carinho aqui no programa a doutora Meriellen Barbosa, odontopediatra. Muito bem-vinda, prazer receber você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite do nosso programa de estreia, que mudou tudo. Você já é figurinha carimbada aqui na TV, mas no meu programa, no programa de estreia, fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. Muito bem-vinda. Que bom. Eu que agradeço mais uma vez. Assim, eu já vim em alguns de estreia, então eu acho que eu sou pé quente, tá? Eu sou muito bem-vinda. E eu que te agradeço, assim, a gente começar o Materna com essa matéria que, assim, é um pouco polêmica, né? Sim. Então, eu acho que a gente já vai começar com bastante coisas aí para o pessoal ver que, né, o Materna tá aí para ir para frente. É verdade. Na verdade, né, o uso da chupeta envolve uma certa polêmica, né? Porque muitas pessoas acreditam ser um calmante, né? Para a gente ter uns minutinhos de tranquilidade enquanto a criança está lá dormindo. E outros acreditam, né, que pode causar problema na amamentação, que pode causar problema na dentição. E a gente vai aí explorar um pouquinho esse assunto. Para começar, acho que é importante a gente falar sobre sucção, né? O que significa esse termo para a criança, para o bebê e qual a importância disso? Então, realmente, a gente não pode falar disso, da chupeta, sem falar da sucção, sem falar também do aleitamento materno, que é uma coisa que a gente preconiza muito, e sem falar também do desenvolvimento dessa criança, né, com o ato dessa chupeta. A sucção nada mais é do que um momento, né, que a criança vai ali, que ela vai sugar, e ela vai a sucção ela tem dois momentos, né? O momento nutricional e o momento psicológico da criança. Ele já começa a ser desenvolvido numa fase já intrauterina, a partir ali das 18 semanas de gestação, ele lá dentro ele já começa a iniciar esse ato da sucção, que vai ser muito mais explorado e muito mais desenvolvido com ele aqui fora, né? Com a alimentação.
Em relação ao aleitamento materno, a gente vai suprir essa parte da sucção que é psicológica. Porque o bebê, ele, né, aqui em ambiente fora, intrauterino, ele vai se sentir desprotegido. Muitas das vezes ele está muito ansioso, estressado. E a forma do bebê de se expressar é chorando. Então, naquele momento, entra também, né, o acalento da mãe. Por isso, muito importante o aleitamento materno. A gente preconiza a livre demanda, né, aquele momento em que a mãe e o bebê estão muito próximos. Então, é o momento dela conversar, é o momento que ela explora, né, aquele olhar do bebê, olhando para ela, né. Então, assim, e falar de desenvolvimento. É lógico que ela ali vai alterar alguns desenvolvimentos, né. O ato da sucção, ele explora alguns músculos e a chupeta, outros músculos. Então, na verdade, a gente vai diminuir a intensidade de alguns músculos que a gente poderia estar ali explorando com a sucção e explorar outros músculos que devem ser explorados em algum outro momento. E a chupeta vai entrar fazendo isso. Entendi. Então, o uso da chupeta, né, principalmente por recém-nascidos que ainda não, vamos dizer assim, que não aprenderam ainda, né, a mamar, porque a gente sabe que eles aprendem, né, com o tempo, pode sim prejudicar esse processo de amamentação. Sim, pode. Por quê? O ato de sugar não é um ato fácil, né? A gente vê ali o esforço do bebê, né? Não é um ato fácil, né? Aquele ato da ordenha ali da mãe com o bebê. Então, assim, isso vai provavelmente prejudicar o bebezinho lá na frente, né? Não que isso não pode ser ofertado, né? Como a gente já falou aqui, vai ser ofertado. Só que tem que ser preconizado algumas coisas ali para a gente estar ofertando isso para o bebê. Então, assim, no recém-nascido, vai modificar ali um pouquinho. Entendi. E muito se fala também, eu li alguns artigos sobre isso, que o uso da chupeta, ele pode diminuir o índice de morte súbita. Tem uma síndrome, não tem? Alguns pediatras que falam muito sobre isso, né? Aí eles preconizam dar essa chupeta à noite. Síndrome da morte súbita, né? Isso, que é o síndrome da morte súbita. Então, eles preconizam que utilize à noite. Só que algumas crianças vão chupar aquela chupeta e vão cuspir. Então, assim, é controverso. Ao mesmo tempo que vai ajudar, não vai ajudar. Então, assim, mas se a mãe quer ofertar naquele momento da noite, ok, sem problema nenhum. Bom, e com relação ao uso da chupeta, ele pode estar interligado com o aparecimento de doenças como otite e também como sapinho? Sim, por causa do mau uso da conservação, né, do local onde você vai colocar essa chupeta. Então, dependendo do local que você coloca, ela fica aberta, fica exposta, né? Então, realmente, ela pode colonizar um fungo, que nada mais é, né? E aí colonizar e aquela criança e aí desenvolver sim um sapinho, né? E em relação ao otite, sim também. Por quê? Existe uma comunicação, né, da tuba auditiva. Então a criança, quando ela fica com muito tempo sugando aquela chupeta, que na verdade você não deve ofertar ela assim, a gente oferta da seguinte forma: a criança mamou, você tem certeza, tá ali limpinha, já foi trocada, tomou banho, mas ela continua chorando, ela continua irritada, estressada por alguma coisa. Você vai lá e oferta a chupeta, deu uma acalmada, retira. Quando a criança fica muito tempo com aquele ato de sucção, realmente ela pode desenvolver uma otite, que vai ser a inflamação, né? Esse processo inflamatório, que pode ficar ali recorrente, vai e vem. E agora, acho que é uma das questões que todas as mães ficam preocupadas, né? Que realmente a gente acaba ofertando a chupeta, a criança se acostuma e fica quieta, né? As mães me entenderão. Mas e a dentição? Como a gente deve fazer? Quando a gente deve parar? Porque eu lembro que eu comecei a perceber claramente que a mordida do João estava ficando muito aberta. E aí eu fui meio maluca e falei, peguei a foto mais feia que eu tinha visto na internet, com o dente todo torto, falei, olha, você vai ficar assim se você continuar com a chupeta. Deu certo, mas dá dó, porque assim, ele molhava a fronha do travesseiro, ele ficava fazendo
o movimento, né, de Sim, sucção sim. da chupeta a madrugada inteira. E assim, eu tive que ser muito forte, porque senão eu pegava e entregava todas as chupetas para ele de novo. Principalmente quando a gente é mãe de um filhinho só, a gente tem realmente esse sentimento. Quando é o primeiro filho, a gente fica mais apegada mesmo, né? Eu com 3, no terceiro já não estava mais apegada, não. Te confesso que aí já não tinha mais apego. Mas realmente é mais difícil, né? Assim, porque a gente se apega. Mas existem algumas dicas e óbvio que ela vai alterar essa formação, né, bucofacial da criança. Independente dela ser ortodôntica ou ela não ser ortodôntica. Porque o problema da chupeta é quando você dá livre demanda também para a chupeta. Deixa a criança virar rotina com aquela chupeta. Então a gente, quando vai fazer o pré-natal odontológico, a gente explica isso para a mãe. A gente dá essas opções para a mãe. É o que eu falo. A opção e a decisão vai ser da família e das pessoas que cuidam desse bebê. Ela vai ficar com uma babá, com uma cuidadora, né? Essa família vai ter essa decisão em consenso, né? Se eles vão ofertar essa chupeta ou não. Mas é sempre legal que você conheça os pós e os contras, né? Assim, por que dá e por que não dá? Então, assim, quando você deixa essa chupeta virar uma rotina, você amarra ela na naninha, você deixa ela presa à criança, você está demonstrando para a criança que a qualquer momento ela pode pegar essa chupeta e puf, na boca. Puf, na boca. Então, para ela vai ficar. E isso aí realmente vai alterar toda essa estrutura, independente dela ser ortodôntica ou não. Porque a partir do momento que ela vira um hábito, como você mesmo relatou, você observou que a mordida do seu filho estava ficando diferente. E tem algumas crianças, quando ela tira a chupetinha, ela tá com aquela mordida com o formato da chupeta, né? Aquela mordida aberta. Então a gente dá algumas dicas para as mães, né? Não permitir que fique criando aquele hábito, mas que a criança vai chupar a chupeta, normal, né? E que ela seja removida no tempo certo. Ah, doutora, qual é o tempo certo? Sempre até 1 aninho. Até 1 aninho é legal você remover. Até porque depois de 1 aninho, normalmente elas vão para a escola. Então, assim, a gente já não deixa, né, na escola. Como que a gente vai controlar que você vai pegar aquela chupetinha e vai botar na caixinha? Não tem como. Vai ficar jogadinha por ali, né? Às vezes uma criancinha vai pegar, vai botar na boca, aí o coleguinha vai pegar, vai colocar. Então, assim, vira até a chupeta ali comunitária das crianças. É difícil a gente ter esse controle. Então, até 1 aninho, a gente preconiza que você remova. Aí tem algumas dicas que a gente dá, fura, não precisa ser tão radical igual a você, traumatizar a criança. Você fura ali o bico, então ele começa a sair ar e a gente fala, ó, tá estragada, já não dá mais. E aí quando ele vai chupar, ela fica realmente ruim, então, porque fica vazando ar. E aí algumas crianças vai largando, e aí você vai criando hábitos de trocar e tal, para que aquilo seja um momento também não tão traumático para a criança. Ai, do nada tirou a chupeta, né? Porque aí a gente acaba, como mãe, se cobrando e achando, poxa, ai, que horrível, eu podia ter deixado, depois leva no dentista, a gente conserta, bota aparelho, né? E às vezes não é bem assim. Então, até 1 aninho é indicado a gente remover. E só para a gente fechar esse bloco, você citou a questão do tipo de chupeta, né? Se é chupeta ortodôntica, que são aquela chupeta de milhões, ou se pode ser aquela chupeta baratinha, porque eu me lembro também que com o João, essa sua tática não ia dar certo, porque ele mordia. Ele usou, né? Ele usou mais tempo, então ele mordia, e aí eu tinha que dar uma chupeta para ele por dia. Isso. E aí, tipo, eu não ia comprar a chupeta de R$25. Exatamente. Eu comecei a comprar aquela baratinha, porque eu sabia que ele ia estragar. Então, essa diferença, qual a diferença entre esses 2 tipos de chupeta? A primeira, aquela do bico redondinho, o que ela vai fazer? Ela pressionada ao céu da boca da criança, ela começa a fazer com que o céu da boca suba e a criança fica com aquele céu da boca atreziado e começa a parecer aquela criança dentuça. Porque o céu da boca vai fechar, não vai ser em formato de C, então em formato de U, né? Vai ter aquele formato lá em cima, parece até do dedo mesmo, né? Porque ela é gordinha e é pressionada lá em cima. E vai formando aquilo e os dentinhos vão apinhando, fechando. Então ela se forma aquela criança dentuça, ou aquele adulto dentuço. A ortodôntica, ela já é um pouco mais reta, mais chatadinha. Ela não vai fazer isso. Ela não vai deformar tanto o palato dessa criança, o céu da boca dessa criança, né? Ela vai deixar também um pouco mais fechado, vai fechar, mas não nessa proporção, porque quando a criança fizer o ato,
e a língua subir, vai achatar aquele bico, que já é achatadinho. Então, não vai fazer isso tanto. Então, existe essa diferença, né? Uma vai deixar o céu da boca mais fechadinho, a outra nem tanto. Mas dizer que lá na frente não vai alterar em questão dos dentes, da posição dos dentes, isso aí a gente não tem como prever. Provavelmente sim, né? E é o que eu te falei, quando a gente tira antes de 1 aninho, é muito melhor. Depois de 1 aninho, ele já tinha dente. Então, assim, aí já é mais difícil, ele já cria hábitos diferentes, aí já não dá mais a tática do furinho, porque ele já morde. Então, é diferente. Mas então, foi engraçado que, assim, né, no meu relato, foi instantâneo. A mordida era aberta, com 1 mês sem chupeta, parece que os dentes vão fazendo assim, ó. É claro que a mordida é cruzada. Isso. Mas, assim, melhorou muito. Porque aí ela alterou exatamente isso, a formação óssea. Ela alterou osso, estrutura. Mas os dentes, a gente tem os dentes têm mobilidade. Então, os dentes se adequaram e fecharam aquela mordida. Mas a parte óssea, que é né, por isso que a mordida cruzou, que é o formatinho do palato, ali não tem como mexer mais. Agora só ortodonticamente, só com aparelhos, né? Mas... Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com mais Programa Materna. Não saiam daí. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Estamos de volta e para você que está chegando agora, o programa de hoje está falando sobre o uso da chupeta. Afinal, ela é vilã ou mocinha? Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui a doutora Meriellen Barbosa e vamos continuar aqui com o nosso papo. Bom, vamos lá. Agora, desculpa, a gente recebeu pergunta lá no Instagram do Materna sobre o chupar dedo. Uma mamãe falando, é melhor a chupeta do que tirar o dedo, porque é muito mais difícil a gente conter o dedo do que a chupeta. E qual a relação disso? O medo, né? Eu não ofertei a chupeta, mas o meu filho chupa dedo. E agora chupa dedo até uma criança maior, né? Que a gente vê aí uma série de crianças com 9 anos e tal que foi pro já dedo. tem aquele acalento com o dedo. Então, algumas mães se desesperam. Vai ter um período da criança que tudo ela coloca na boca. E aí ela começa com dedos, coisas, pegando. E às vezes ela chupa realmente os dedinhos, né? Óbvio que quando esse ato da sucção do dedo está estabelecida, a gente tem que fazer de tudo para trocar. Realmente é muito mais fácil a criança com a chupeta do que o dedo, né? É bem mais fácil. Mas primeiro, não se desesperar, porque tem mãe que já vê a criança com a mão na boca e já fala, meu filho vai chupar dedo. Aí já quer entregar a chupeta para ele. Mas na verdade ele está naquele momento que ele está descobrindo as coisas. E a criança tem essa fase. A descoberta dela é colocar na boca. É tudo que ela pega, vir para a boca. Então nesse momento a gente tem que ficar atenta e ver se realmente for isso. A gente já oferta a chupeta para que essa troca seja feita, né? Porque realmente remover o dedo, aí já envolve um ato mais de psicologia, já envolve outras coisas, né? Um trabalho multidisciplinar ali para remover. Eu tenho alguns pacientezinhos no consultório, que aí realmente eu até aguardo, espero eles terem uma certa maturidade. Então, às vezes, apresentam para mim uma criança com 5 anos com o dedo. Eu falo, ainda não é o nosso momento. Vamos aguardar mais um pouquinho, e aí eu começo a trabalhar isso na cabeça daquela criança. E aí, normalmente, com 6 anos e pouquinho, no momento da troca, aí a gente instala um aparelho que tem uma grade e impede que ela coloque o dedo. Então, aí eu sempre aviso a mãe.
ou vai ser dessa forma e a gente daqui a pouco buscar um psicólogo para nos ajudar. Porque aí tem a criança que para de falar, aí elas regridem em alguma área, porque tirou aquilo dela de uma forma muito abrupta. Então elas vão regredir em alguma área. E tem criança que se fecha mais, tem crianças que normalmente a menina fica mais chorosa, então tudo é motivo para ela chorar. Então a gente tem que começa a observar essa criança diferente para ver se ela aponta alguns desses aspectos. E aí a gente encaminha para a psicologia. Entendi. Entendeu? E já pegando esse gancho, né, de sociabilização e comunicação, então o uso da chupeta, a gente pode dizer que o uso da chupeta também pode prejudicar a comunicação, né, porque eles são não verbais e ficar com a chupeta aquele tempo todo pode atrapalhar esse processo de sociabilização, de comunicação. Sim, sim, porque eles vão ficar, como você mesmo disse, não verbais, né? O tempo todo que eles ficam com a chupeta, isso aí atrapalha a fala deles, né? Atrapalha muita coisa. E aí eles começam essa parte ficarem mais retraídos, né? Você pode observar que às vezes uma criança com chupeta, ela é mais tímida do que uma outra, né? Sem a chupeta. Sem a chupeta já vai ser mais aquela agitadinha, alegrinha, que vai... E a com chupeta, às vezes, ela é mais retraidinha, ela tá sempre chupando, né, a chupeta e ali mais num cantinho diferente das outras. E uma dúvida que também me veio aqui, que eu acho que muitas mamães também ficam, né, com essa dúvida, como no meu caso, já vi que, né, já fez o estrago, já tem a mordida cruzada. Qual é a idade que a gente deve procurar, né, além da revisão que a gente deve fazer sempre, anual e tudo, para tratar isso? A gente precisa esperar, eu sei que pode ser até tema de outro programa, mas a gente precisa esperar a dentição toda, cair todos os dentinhos de leite para depois modificar isso ou não? Não, como é que funciona? Não. A gente pode começar a buscar esse odontopediatra, ortodontista a partir dos 3 aninhos. Eu já tenho todos os dentinhos de leite na boca. Com 3 aninhos está tudo fechadinho ali, eu já tenho. E aí a gente começa. E aí a gente vai avaliar aquela questão. Essa criança, ela tem maturidade para a gente já começar um trabalho de aparelhinhos nele ou não? Eu tenho um caso que é uma criança de 2 anos e pouquinho. Que delícia! E foi através de uma foto, a mãe botando foto e eu vendo foto, e eu falei, que mordida é essa da boca do Antônio? Falei, opa! E chamei a mãe no particular e ela falou, não percebi. E passando aquele dia, ela ficou assim, menina, eu não aguento mais olhar para a boca do Antônio, porque eu olho e vejo o que você me falou. Falei, traz no consultório. E a gente utilizou um outro método, que é o método chamado de pistas. A gente fez levante de mordida, ajustei a mordida dele para aquilo não alterar na mastigação dele, e a mordida fechou. Exatamente como aconteceu com o seu filho, fechou. Assim, absurdamente. E hoje ele só faz acompanhamento. E o ato dele ir ao dentista é maravilhoso, ele adora. Então, assim, não criou nenhum trauma, né? E ela faz a parte ortodôntica, então ela tem que sair de casa fugida, porque se ela falar que ela vai no dentista, ele quer ir no dentista, porque ele acha que o dentista dela é o mesmo dentista. Então, ele quer ir no dentista sempre, porque ficou uma coisa gostosa dele ir. Então, assim, a gente não precisa esperar os dentes, pelo contrário. Eu brinco lá que eu falo com as mães o seguinte, agora a gente vai arrumar a bagunça que você fez, então eu preciso arrumar essa bagunça, arrumar espaço nessa casa para os móveis virem. E aí depois a gente ajeita o móvel. A gente vai botar o móvel desse jeito, do outro jeito, então ele vai usar um período de aparelho, a gente vai dar uma alta temporária e depois ele vai retornar. Então ele vai estar sempre com esse contato com o dentista, né? Mas a gente vai estar amenizando a vida dele para frente. Entendi. E com relação ao uso da chupeta, ela pode desencadear algum transtorno oral no adulto? Porque eu li também alguma coisa dizendo que tem alguma propensão da pessoa se tornar fumante e ter algum outro transtorno oral por esse uso da chupeta, porque ela precisa substituir, né? Isso é muito interessante, porque assim, a chupeta ela acaba virando algo realmente psicológico, né? Assim, né? Com o passar do tempo. É um vício, então, né? É um vício, não deixa de né? ser. Não deixa de ser um vício, é verdade. E aí, quando ela não é removida, né, num período certo, de uma forma, né, certa, correta ali, ela realmente se torna, porque é uma forma de substituir, né? Então, aí tem estudos que estão estudando para se comprovar isso, que um fumante, ele foi uma criança que usou chupeta durante muito tempo. Então, para substituir esse hábito da chupeta, passou-se a fumar e fazer, né, aquela traga e, né, aquele atozinho. Então,
acaba compensando, interessante, né? Lá né? na frente. Porque hoje em dia, assim, graças a Deus, a medicina está muito avançada e a gente quer descobrir aonde tudo está começando. Sim, para né? tratar lá atrás, né? A gente quer descobrir aonde aquilo começou, em que momento foi introduzido um vício naquele adulto. Bom, e agora eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas como nós pais, né? Eu acho que essa é a grande dúvida, como a gente tomar essa decisão do uso ou não uso da chupeta? Você já falou, né, que precisa de uma consulta pré-natal. Acho até legal falar sobre isso, porque acho que muitas mamães ainda não conhecem, né, esse tipo de cuidado aí no pré-natal. E dar sua opinião mesmo como mãe, como profissional, porque aqui eu acho que o mais legal do programa é isso. Eu procuro sempre trazer mães, porque aí ela tem o contexto geral, né? Ela pode falar profissionalmente, mas também pode falar da sua experiência como mãe. Exato. Então, como mãe, assim, mãe de três gravidez em momentos totalmente diferentes, gravidez desejada, não planejada, eles foram assim. Então a gente acaba assim, refém de algumas coisas, né? E a gente opta às vezes para o que é melhor naquele momento. Então vamos dizer, o Eric foi uma criança que veio num momento totalmente diferente, foi cuidada por vó, então bem um pouquinho diferente. E ali, aquele momento, a gente não introduziu chupeta, né? A gente tinha uma rede de apoio muito grande. Cansei, ele tá chorando, outro pegava. Cansou, outro pegava. A avó, o vô, tava todo mundo ali. O Dindo, a Dinda, tinha muita gente, né? Não tinha criança naquele período na família, então ele foi a primeira criança naquele momento. Então, foi dessa forma. Já o Gustavo estava numa outra fase da minha vida, estudando muito, trabalhando muito, dando plantão, não sei o quê. Foi introduzida a chupeta para o Gustavo, né? E a gente fez, infelizmente ou felizmente, introduzimos a não ortodôntica, ok, foi tudo de boa, tirei no momento certo, eliminei essa fasezinha da mordida aberta e tal, já tinha esse conhecimento. E o Matheus, ele quis, assim, automaticamente a gente foi vendo, percebendo que você já tem esse tato, já são 3 filhos, eu falei, tá faltando alguma coisinha aqui, deu uma chupetinha, e o Matheus acalmou mais um pouquinho, ele já é bem calminho, mas ele acalmou mais e assim foi. Como mãe, onde eu falo no pré-natal odontológico, eu falo, vocês têm que pesar, né? E optar por aquela que vai causar menos danos para o seu filho. Então, tenta conhecer. O pré-natal odontológico, ele serve para isso. Eu tenho vários tipos de chupeta lá e vou apresentar todas para vocês, né? Vou dizer assim, olha, essa daqui, observa comigo, ela é muito aberta. Então, quando a gente coloca, a gente trava a respiração do bebê. Me diz se esse bebê, ele está respirando pelo nariz. Não, ele está pela boca. Então, a gente já vai ensinar ele a respirar errado. Então, assim, que os pais, que a família tenha esse cuidado de observar bem a chupeta, qual ele vai, né, dar para o bebê, ofertar para o bebê, ver se não é, às vezes, eu quero aquelas com brilho, eu quero, porque é menina, eu quero botar várias coisinhas e tal, e às vezes a criança brincando engole um strasszinho daquele. Então, assim, tomar esses certos cuidados, né, de observar bem o produto que você vai ofertar para aquela criança. De preferência que você siga o mesmo bico da chupeta, seja o bico da mamadeira, para que você tenha a mesma linha ali. Então, assim, realmente a gente precisa estar em contato com esse profissional, ou com o seu pediatra, ou com o odontopediatra. O odontopediatra, ele vai ter mais essa abordagem da relação da boca, né, da formação óssea. E aí conversar e a gente introduzir isso de uma forma muito tranquila, para ter o período para remover também de uma forma bem tranquila, que não seja nada traumático para esse bebê e nem para essa família, né? E a gente consiga seguir aí bem, né? Bem. Bom, queria te agradecer muito pela sua participação. Bom, gente, para vocês que querem, né, aí o contato da doutora Meriellen, ela trabalha na clínica Pro Sorriso, ela tem uma unidade no centro de Petrópolis e em Correias, que graças a Deus já foi totalmente reconstruída. Para quem não sabe, ela sofreu aí a perda da clínica com as chuvas, né, do último dia 15 de fevereiro, mas Deus já restituiu tudo, isso que importa. Verdade. A gente deixou aqui para vocês os contatos, é só entrar lá no Instagram, tem um link na bio para você mandar mensagem.
E pode dar suas considerações finais, chama o povo para ir lá conhecer o seu consultório. Gente, ela se veste de princesa, de heroína. Eu tenho certeza que não vai ser nem um pouco traumática a consulta do seu pequeno com ela. Exatamente. A gente tenta fazer uma forma muito humanizada, né? Um atendimento bem lúdico, bem voltado para a criança mesmo, né? É a área que eu gosto, é o que eu quero explorar. Então eu tento trazer para eles uma forma bem legal. Ontem até você me pediu alguns vídeos, mas depois a gente vai ter a oportunidade da gente botar. Mas ontem eu atendi uma criança, ele é um autista, né? Não é um autista severo. E a gente, assim, um tratamento totalmente humanizado. Ele foi atendido o tempo todo com a chupeta. Ele tirava a chupeta, eu fazia a limpeza, ele botava a chupeta. Ele tirava a chupeta, a gente fazia mais um pouquinho e ele colocava a chupeta. Aí tinha hora que ele levantava e ele é não verbal e ele fazia assim pra mim. Aí eu, então, cadê a PP? Aí ele pegava a PP, eu, vamos de PP. Aí botava a PP e tira a PP. Então, assim, e foi de uma forma que a gente conseguiu. A mãe saiu encantada, chorando, e a gente gravou. E ela falou assim, eu achei que não íamos conseguir. Assim, eu tinha dentro de mim, ela não vai conseguir. Ela falou, eu vim porque você me passou muita segurança, mas eu tinha dentro de mim que a gente não ia conseguir. E essa satisfação não tem preço, E né? não tem preço. Então, eu tava de Capitão América, e aí ele olhava pra cima e tinha o Capitão América e ele apontava o Capitão América pra mim, tipo, você tá aqui, né? E eu tô aqui. E no final veio a escova do Capitão América. Então, assim, tudo que ele queria. Então, tem até a parte do vídeo que ele pega e a mãe fala pra mim que ele realmente é um paciente que agora a gente vai fazer um acompanhamento porque ele não gosta de escovar os dentes. E eu entrego um kit pra ele. E ele, a primeira coisa que ele faz, ele rasga, pega e começa a escovar. Eu falei, como é que ele não escova? Ela, mas em casa ele não escova. Eu falei, mas não era do Capitão América. Então, assim, trouxe toda uma parte lúdica pra ele. E hoje ela já mandou um relato, ele não para de escovar o dente. O que eu faço? Eu falei, deixa ele escovar. Então, é bem voltado mesmo pra criança. Então, que vocês possam estar lá conhecendo, também entrem no Instagram, que vocês vão ver a gente fazendo ali as brincadeiras com as crianças. A gente tem bem essa parte para criança. Te agradeço muito, né? Espero que eu volte. Bem-vinda, claro, as portas estarão sempre abertas. E como a tia Mary Ellen adora dar presente, não seria diferente, né? Aqui tem um pro João, tem um pra você. Ah, obrigada. Então, assim, sempre na ProSorriso a gente faz questão de lembrar de vocês. Então, a cada escovação, com certeza você vai lembrar de mim. Vou Esse mesmo. é um kit aqui que as mães adoram, ficam loucas. Eu já tô olhando aqui o Romero Brito aqui na sacolinha. Nós somos apaixonadas pelo já Romero adivinhou. Brito. E esse daqui é o do João, então fique à vontade obrigada. se você quiser abrir, mostrar. Gente, e é não, isso, não gente. consigo. As crianças lá adoram. E assim, olha isso aqui, já. É um kit do Romero Brito. Ó, Sou vai apaixonada. fazer uma... E pro João, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. E o do João? Do Super-Homem. É um kit do Super-Homem, dos super-heróis. Lindo, lindo, lindo. Nossa, E amei, ele vai eu tenho certeza adorar. que ele vai amar. Isso aí. Muito, muito obrigada. Nada. Viu? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais programa materno. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra ao lado do Banco Itaú. Petruísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Estamos de volta e para você que não consegue acompanhar o programa pela TV, acompanhe a TV Correio da Manhã pelo site www.tvc16.com e pelas plataformas digitais. Por falar em plataformas digitais, aproveita e já segue lá o Instagram do programa, @maternatvc, e já vamos começar com uma parceria de sucesso com a Cestaria. Olhem essa cesta maravilhosa. Você quer ganhar essa cesta? Corre lá no Instagram do programa que vai ter um sorteio e vocês vão conferir todas as regras para poder participar, tá bom? Boa sorte! Bom, no programa de hoje a gente discutiu, conversou um pouco sobre o uso da chupeta.
e a gente chega à conclusão de que não tem uma regra, não tem o certo ou errado, ela não é nem vilã, nem mocinha. A gente tem que fazer aquilo que o nosso coração de mãe está pedindo naquela hora. Cada mãe é única e sabe das necessidades dos seus filhos. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e na próxima semana nós voltaremos com mais Materna na TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.